clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Amém? A primeira coisa que eu quero retirar aqui para você é aonde Abacuque ele começa a clamar a Deus. Isso é nós podemos botar na coisa mais prática, na palavra mais prática, uma reclamação. Ele começou a reclamar, começou a falar, ele começou a pedir, Senhor, misericórdia. Porque começou a haver muito pecado, muito erro. Começou a ter aquilo que a gente observa nos dias de hoje. As práticas erradas. Como as pessoas se vendem. Não é? Como ele está dizendo aqui. Quando ele diz assim, e a contenda, a destruição, a violência, o litígio, e por causa disso a lei se afrouxa. Você sabe que há tanta coisa que existe nos dias de hoje, e as pessoas elas começam a forçar para dar certo. Mentiras, calúnias, processos que envergonham, destroem pessoas. Ontem mesmo nós tivemos, vou dar um exemplo prático aqui, lá em Farroupilha nós temos o nosso hospital, e a gente diz assim, nossa, meu Deus do céu, está difícil lá. A gente ora para que melhore, e a gente vê poucas melhoras, mas estão fazendo um esforço. Aí a irmã Eliane me mandou aqui um vídeo, ela esteve ontem, né? E aqui também, não está diferente. A gente está vendo que muitas coisas estão sendo levadas sem nenhum tipo de respeito, principalmente a saúde. Quantos de nós, há pouco tempo atrás, nós estávamos batalhando para que dentro da nossa educação, a educação dos nossos filhos, não entrasse promiscuidade, não entrasse a prostituição que eles estavam querendo colocar. Ora é a educação, ora é a saúde, ora é a integridade das pessoas. O casamento tem sido afrontado. As famílias têm sido perturbadas por causa de leis, por causa de normas, por causa de má conduta de muita gente. Muitas vezes você não reclama sobre isso para Deus. Senhor, olha só, o Senhor não está vendo essas coisas. O Senhor não está enxergando. Olha só o que está acontecendo, Senhor. Fazem injustiça contra a nossa família, fazem injustiça contra a tua igreja, fazem injustiça contra os homens e as mulheres de Deus. Muitas vezes a gente se indigna, a gente começa a orar a Deus. Só que dentro dessa reclamação de Abacuque, você não vê ele julgando as coisas de Deus, mas vê que ele está expressando para Deus aquilo que está acontecendo. Esse é o maior cuidado que eu e você temos que ter, porque muitas vezes a gente vai reclamar, a gente vai falar e a gente ofende a Deus. Ela diz, Senhor, o Senhor não faz nada. Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não existe. Muitas das vezes a atitude que a gente está tendo pode até não ser falada dessa forma, mas a atitude que a gente está tomando e as palavras que a gente está liberando, a gente está demonstrando que a gente não tem fé.
a gente não crê em Deus. Por isso que a gente entra no pecado. A segunda coisa que eu quero que você vá comigo, a partir do versículo de número 5, a partir do capítulo de número 1, versículo 5, ele diz assim, que é onde Deus responde para Abacuque: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contado. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas nas suas, não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, e os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecedores dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão e de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Olha que Deus aí está com D minúsculo, está ou não está? Está ou não está? Aqui ele está falando sobre os babilônios. Se você for ler o livro de Abacuque, você vai entender o que Abacuque está pedindo a Deus. Ele diz: Deus, está uma degradação total. E Deus responde para ele: ainda não veio aquilo que eu vos farei. Eu vou levantar um povo para escravizar vocês. Eu vou levantar um povo maior do que vocês, que vai arrasar com a terra, vai destruir Jerusalém. Se Deus te respondesse assim, se Deus falasse para você dessa forma, qual seria a tua atitude? Você continuaria buscando a Deus? Me diga. Muitas das vezes nós falamos sobre bênção, nós falamos sobre milagres, nós falamos sobre um Deus de amor, um Deus que completa, um Deus que julga, um Deus que salva, um Deus que sara. Mas quando Ele começa a julgar as nossas vidas, a gente acha que Ele é mau. Mas quando nós estamos pecando, quando nós estamos errando, a gente não, parece que não se arrepende. A gente continua fazendo e achando que Deus tem que dar conta disso. Só que toda vez, querido, que nós, como o povo, no tempo de Abacuque, abre oportunidade para o inimigo trabalhar, Deus vai ter que se levantar e vai ter que enviar uma luta. Deus vai ter que enviar algum embaraço. Deus vai ter que levantar uma muralha. Eu quero que você observe para a sua vida. Muitas vezes as pessoas dizem: mas está muito difícil com Deus. Então comece a observar. Se as lutas que estão se levantando, elas não estão te rodeando para que você não saia da vontade de Deus. Muitos de nós pensam que a luta é por causa só do pecado, só por causa do erro. Não. Muitas vezes é chamado o amor de Deus para não nos perder. Ele nos fecha em um lugar, porque se Ele der liberdade, a gente foge. Se ele largar um pouco a corda, a gente se distancia dele. Se a gente receber dele uma oportunidade de estar no alívio, estar no sossego, a primeira coisa que a gente faz é correr da presença dele. Eu quero que nós venhamos a crescer no Evangelho. A gente tem que olhar para Deus com uma visão só. Ele é Deus, Ele domina. Não há fora dele outro Deus.
Qualquer outro Deus fora dele é com D minúsculo, não tem poder, não é Deus, não está com autoridade. Satanás, ele é autoridade no mundo, mas na igreja ele não é. Satanás, ele tem poder em famílias, mas não em famílias que estão na igreja, porque não é normal isso. Agora, quando ele está operando ali, é porque a família não está perto de Deus, ela está se distanciando de Deus. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus não muda só porque Ele está prendendo a mim e a você em um lugar. Mas toda a ação de Deus tem um resultado dentro de nós. Toda a ação de Deus vai trazer uma consequência na nossa vida com Ele. Nós não podemos nos enganar. Tudo que Deus faz é sim bom para nós. Romanos 8 diz que 8:28, se eu não me engano, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Mas o que a luta tem de bom para mim? O que a perda tem de bom para mim? Porque aqui Deus estava dizendo: Abacuque, tu está achando ruim? Ainda vai ficar pior. Abacuque, você está reclamando dessas pessoas que não estão aí, que estão malignas, que estão atribuladas, que as pessoas não têm mais um caráter. Deus está dizendo para Abacuque: cuide do teu, permaneça você na fé, porque eu ainda farei grandes e maiores lutas virem sobre este povo. Eu quero que você entenda, querido, que a igreja, ela está no controle, no domínio e no projeto de Deus. Satanás, ele não consegue entrar no meio da igreja. Ele consegue vir em uma vida e entrar nela, mas não consegue entrar na igreja, porque a igreja é a vontade de Deus, é o desejo de Deus, é a santidade de Deus. Então ele não consegue tocar na igreja, mas ele tenta roubar da igreja as pérolas de Deus, as preciosidades de Deus, que somos eu e você, que Deus comprou com preço de sangue. Por isso que ele traz confusão, por isso que ele traz esfriamento, por isso que ele traz como é que eu vou dizer essa palavra? Faz a pessoa se tornar morna na fé. Ela não tem atitude e ela também não para de fazer aquilo que ela está fazendo. Ela se torna uma pessoa morna. Tanto faz como tanto fez. Se eu vou para a igreja ou se eu não vou para a igreja. Se eu mudo ou se eu não mudo. Se eu aceito as coisas de Deus ou se eu não aceito. Isso é uma pessoa morna. Vem só quando precisa e quando recebe, vai embora. Usufrui da bênção de Deus e acha que isso vai durar a vida toda. Só que Deus está observando as coisas, que ele vai chegar um momento em que Deus vai fechar isso aí. É a mesma coisa, nós estamos recebendo muitas vezes com conta-gota. Sabe como é que é o conta-gota? Quem já tomou remédio com conta-gota? A mãe dizia assim: abre a boca, filho. Aí foi lá, pingou 3. Aí tu fica esperando, muitas vezes não vê aquilo, você fica esperando, meu Deus do céu, que demora. Aperta logo isso aí, mas só que se apertar, vai no olho. Porque ele espirra, né? Se aperta de uma vez só que ele espirra fora. Então Deus muitas vezes tem que pegar você e eu e tem que dar de gotinha, sabe por quê? Porque se ele espirrar, você se banha e você vai embora. Você diz: eu já recebi o que eu queria, eu já ganhei o que eu precisava, agora tanto faz como tanto fez. Nós temos que ter cuidado com isso. Deus não muda. Na oração que você está fazendo de dizer para Deus que a situação está ruim, somente tome cuidado para não ofender a Deus, porque Deus não muda. O que Deus está fazendo é para o nosso melhor. Vem cá. Tinha situações entre a minha esposa, a
pastora, que a gente se olhava e a gente não entendia. Eu olhava para ela e ela perguntava para mim, mas pai, por que isso está acontecendo? E dentro de mim ecoava uma voz dizendo assim, fala para ela agora. Diz para ela que tu não sabe. Diz para ela que tu não pode ajudar agora. Diz para ela que você acha e pensa que Deus te abandonou. Muitas das vezes nós chegávamos no saquinho no final do mês. Chegava dia 2, 3 por aí. A gente mexia aquele saquinho, né? E a gente dizia assim, quem é que a gente vai pagar? Muitas das vezes ela chorava dentro do quarto escondida, dizendo assim, Senhor, que tipo de homem o Senhor me deu? Que me deixa, que me abandona. Só que nós lutamos juntos. Nós pegamos aquele pouquinho de oportunidade que Deus nos deu e a gente uniu a nossa fé. Se você está dentro da sua casa e você, em vez de unir, você se afasta, Satanás vai entrar aqui e você não vai ver o sofrimento da outra pessoa e você não vai ter os seus 50% para fazer 100%. Então não adianta lutar sozinho. Amém? Então, dentro destas coisas, querido, Deus respondeu a Abacuque a primeira vez. Abacuque, ele ora pela segunda vez e ele diz assim, ele diz ali, no versículo de número 12, ele diz assim, capítulo 1, 12, aí Abacuque volta, porque ele vê aquilo que estava ruim e ia ficar pior. Aí ele diz assim, meu Deus, não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos? O Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, pois olha para os que procedem aleivosamente, e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com um anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Pois isto sacrifica a sua rede, e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, pois, isso esvaziará a sua rede, e não deixará de matar os povos continuamente? O que ele disse, Senhor? A culpa não é tua, a culpa é do povo que quer andar sem Deus. A culpa é daqueles que não querem obedecer a tua vontade. Senhor, eu estou clamando não por mim, mas eu estou clamando por eles. Tu és santo, os teus olhos são santos. Eu sei que o Senhor não vê a maldade, mas a maldade, ela irrita o Senhor. E eu sei que num momento ou no outro o Senhor vai ter que ceifar alguém. Num momento ou no outro o Senhor vai ter que tirar essa maldade do meio da igreja, do meio do teu povo. As pessoas acham que por pecar, ou às vezes por não cometer pecados grandes, mas pequenos, Deus não dá bola. Deus não está preocupado com os pecados pequenos. Quem disse para você? A Bíblia diz que existem pecados que são para a morte e outros que não são, mas tudo é pecado. O normal da igreja não é pecado. O cotidiano da igreja não é estar em pecado. O cotidiano da igreja é ser santa para o seu Senhor. O normal da nossa vida
é buscar a santidade, não buscar o pecado. Mas se eu quero buscar o pecado, mesmo sendo de Deus, eu posso. As pessoas acham assim, não, eu não vou beber porque o pastor está perto, mas quando o pastor está longe eu vou beber. Eu não vou fumar porque o pastor está longe, então o pastor não está vendo. Eu vou ir para uma boate, eu vou ir para uma balada, eu vou usar de promiscuidade dentro da minha casa, no meu celular, no meu computador, porque aqui ninguém está me vendo. Só que o problema não é o pastor, o problema é Deus. O problema das nossas vidas é que nós esquecemos que Deus, Ele está em toda a parte. Ele enxerga tudo, Ele vê tudo. Então ninguém vai fazer injustiça para nós sem que Ele não veja. Nós não causaremos pecado sem Ele não ver. Essa é a situação que muitas vezes na caminhada da fé nós temos que aprender a respeitar mais Deus. O temor a Deus, quando ele vai crescendo, você tem medo de pecar. Você tem medo de brincar com a salvação. Você tem medo de dar oportunidades para que o pecado entre, para que as pessoas causem pecado dentro da sua casa, no seu dia a dia. Nem escutar palavras que as pessoas falam normalmente, você e eu trabalhamos. Sai palavras, nomes da boca das pessoas como se fosse normal. Hoje o palavreado das pessoas entrou uma gíria que se tornou normal falar palavrão. Se tornou normal você falar coisas debaixo da lã. Palavras, não. Hoje nós estávamos em um lugar que uma menina, acho que menor do que a Esther, em 3 frases, eu contei 12 palavrões. Ela tem 7, 8 anos. Aí depois eu vi, porque ela estava do lado do pai e da mãe dela. Ali. Só que eu não estava lá para acusar eles. Mas Deus me fez eu ouvir aquilo porque se tornou normal. E aquilo que é normal para pai e mãe, para filho também é normal. Não adianta você querer cobrar dele e dela depois. Ela não vai querer te ouvir. Ele não vai querer te ouvir. Porque se você não coloca limites em você, não queira colocar limites nos seus filhos. Você tem que cuidar. Eu tenho que cuidar. As minhas filhas, quando elas ouvem isso, elas me olham. Por quê? Porque não é normal da nossa casa isso. Ah, mas eu estava chateado, eu estava com raiva, pastor. O senhor tem que entender. Querido, para mim não faz diferença nenhuma, mas é para você que vai fazer diferença. O diabo, ele quer oportunidades, sejam elas pequenas ou grandes, para destruir a mim e a você. Então eu e você, nós temos que nos constranger diante de Deus, para não dar essas oportunidades para o diabo. Olha só, a partir do versículo do capítulo de número 2, aí há uma coisa que é tremenda, porque você vê que ele orou a Deus, Deus respondeu uma coisa que ele não ficou alegre, aí ele foi lá e orou de novo. Mas aí no capítulo de número 2 ele diz assim, versículos de número 1, ele diz assim: sobre a minha guarda, ou sobre a minha torre, ou sobre o meu lugar de oração, estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido ou chamado. Abacuque deu aqui uma grande estratégia para mim e para você. Quando Deus não responde, espere. Quando Deus fala algo que você diz assim, isso aqui não era o que eu estava esperando, volte a orar e espere Deus falar com você.
Senão, eu e você sempre vamos errar. Sempre vamos fazer as mesmas besteiras. Pode estar no início da fé, pode estar no meio da fé, pode ser homem de Deus, mulher de Deus, usado ou não usado por Deus. Pode estar na bênção ou pode estar na prova. O erro vai acontecer. Por quê? Porque quando nós não tomamos esse posicionamento, nós não esperamos a voz de Deus, que é o sinal verdadeiro para a nossa bênção. É onde é a direção para o nosso milagre. Todo pai e toda mãe, eu creio que você já ouviu dizer: não faça isso que está errado, isso não está certo. Aí o filho olha, a filha olha e diz assim: sabe de nada esse inocente. Só que o inocente já passou por isso. O pai e a mãe que você tem já passou por isso. E sabe muito bem o que ele está falando. Mas pastor, e muitas vezes quando o pai e a mãe não estão nem aí, fazem pior do que o filho. Exemplos. O filho vai ficar ainda pior. Se Cristo não entrar no coração dele. Se Cristo não entrar no coração dela. Porque o que muda a pessoa não é quem ele está vendo. O que muda a pessoa é quem ele está servindo dentro do seu coração. Porque tem muita gente dentro da igreja que não serve a Cristo. Ele olha para o pastor, ele olha para a pastora, ele olha para o irmão do lado, para a irmã do lado. Só que esses irmãos, esse pastor e essa pastora são homens limitados. Agora Deus é perfeito. Então eu e você nunca vamos errar se nós olharmos para Deus. Deus tem que estar no nosso coração. Respeitar é uma coisa, adorar é bem diferente. Então isso tudo, querido, causa dentro de nós uma mudança. E aí a gente espera, porque é tão bom a gente saber esperar em Deus. Mas pastor, meu Deus, faz tanto tempo que eu estou esperando. Quantas orações eu e a pastora fizemos? Senhor, não vai mudar essa situação. Senhor, quando é que o Senhor vai mudar isso aí? Senhor, o Senhor está vendo que está errado, o Senhor está vendo que é contra nós, o Senhor está vendo que é injusto. E nós ali pagando preço, pagando preço, pagando preço. Só que nós nunca chegamos para Deus e dizemos para Deus: Tu és o culpado, Tu és o nosso erro. Não, jamais. Nós sempre contamos com a ajuda de Deus. Sempre nos escondemos debaixo da sombra das suas asas. Agora tem gente que corre para o perigo, corre para as mãos dos inimigos, corre para os adversários, corre para aqueles que querem ver da tua destruição. Como é que você vai ter vitória? Não tem como, querido. Não tem como a gente ouvir a voz de Deus se a gente correr para os braços de Satanás. Assim é todo aquele que desobedece a Deus. Aí se frustra, aí cai em condenação. Quer um exemplo? Daniel, ele estava justo diante de Deus. E veio a condenação. Você vai para a cova. Ele teve medo? É lógico que sim. Qualquer um tem medo. Vai entrar numa cova escura com 8, 10 leões famintos e sedentos por qualquer coisa que cai ali? Quando jogaram ele fez uma coisa: Senhor, eu estou nas tuas mãos como sempre estive. Quer dizer o quê? Ele nunca saiu para dar uma voltinha. Ele nunca ficou esperando em outras coisas. Ele nunca pegou e ficou pensando: não, eu acho que eu vou procurar aqui. Não, eu acho que eu vou procurar ali. Eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Não. Daniel continuou sempre o mesmo. Sendo escravo na Babilônia, sabendo que Deus era com ele. Porque ele disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou contaminar minha vida com os manjares do rei. Eu vou permanecer na fé do meu pai e da minha mãe. Como é importante ter exemplos. Como é importante eu e você sermos exemplos de respeito com Deus, de adoração com Deus. Pode cair o mundo, mas você está ali firme com Deus. Os seus filhos estão olhando para você. E o que vai acontecer neles é maior do que está acontecendo com você.
Por isso eu e você somos o reflexo de uma grande geração poderosa em Deus. Agora, se eu sou levado como vento, se eu sou fraco na fé, se todo mundo vem, me usa e faz de gato e sapato, como se diz, debocha, ri, me humilha, não é que você tem que sair no som com ninguém, mas você vai clamar a Deus, cara. Você vai dizer: Senhor, eu sou teu filho aqui dentro dessa casa, eu sou tua filha aqui dentro dessa casa. Coloca a tua autoridade em mim. Coloca o teu espírito em mim para que eu seja diferença e que caia por terra essa cegueira que está dentro da minha casa. Mas cadê a luta? Cadê a oração? Cadê o esperar em Deus? Aí ora uma vez e aí nunca mais ora. Ora 2 vezes e já está cansado. Ora 3 e parece que nada acontece. Leia o livro de 1 Samuel. Ana, de ano em ano, Ana vinha diante do altar e chorava: Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos. Dá-me filhos, porque eu quero ser uma mulher fértil, alguém que gera vida, para que o meu marido me ame. E o marido dela dizia assim, Eucana dizia para ela assim: Ana, eu te amo mais do que 1000 filhos. Isso não faz diferença. Só que Ana disse: eu quero ser completa para ti. Eu quero te dar alegria, eu quero te dar frutos, eu quero te dar uma geração abençoada, eu quero mostrar que a unção que está em você vai vir sobre os nossos filhos e vai fazer grande o teu nome. Só que muitas vezes, querido, nós oramos uma vez só e essa mulher de ano em ano, e a Bíblia diz que foi anos sendo humilhada. Até o momento que Deus abriu a mão. Nós estamos numa geração que, se Deus não responder, eu vou procurar em outra igreja. Se Deus não responder, é porque o pastor é fraco. Se Deus não responder, é porque Deus está surdo. Nós estamos numa geração que as pessoas não oram. Elas querem, mas não se doam no Evangelho. Elas não abrem mão do seu lazer. Elas não abrem mão do prazer da sua vida. Eu aprendi isso desde o início da minha caminhada, porque eu tive que abrir mão de muita coisa que eu era muito apegado. Gostava muito. Eu dizia: isso aqui eu não vou deixar. Isso aqui, como é que eu vou servir a Deus se eu tenho que deixar disso? O que os outros vão pensar? O que vai ser de mim sem isso? Eu vi que depois que eu larguei aquilo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. As coisas que eu achava que eram importantes, era tudo peso morto dentro de mim e em cima de mim. E Deus me fez uma nova criatura, para a sua glória. Olha só o que Deus manda agora Abacuque fazer. Capítulo 2, versículo de número 2. Então o Senhor me respondeu, porque ele esperou até o tempo que o Senhor falou. E disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai vir, não adianta correr. Eu tenho uma palavra para a igreja que diz assim: em breve Jesus voltará. Queira eu ou você servir a Deus, aguardar a Deus, esperar em Deus, não querer a Deus, saiba de uma coisa: Ele vai voltar. E Ele vai buscar a quem? Ele vai buscar as virgens, as pessoas prudentes. Ela vai pegar aquelas pessoas que estão esperando, aguardando com decência.
à sua volta, com obediência. É um mordomo fiel, aquele que Deus colocou as suas boas dádivas nas suas mãos, e ele está lá trabalhando. Os anos estão passando, mas aquilo que ele tem feito de bom grado, com alegria. E quando o Senhor vier, nas suas mãos estará o salvo. E aquele que pegou e jogou fora? Aquele que pegou e enterrou? Aquele que pegou e disse, Jesus não volta mesmo, eu vou começar a badernar. Como diz lá, o ímpio, ele diz assim, então o mordomo, o meu senhor não vem, começou a bater nos criados, começou a usufruir das coisas do seu senhor, só que o seu senhor voltou. E aí? Esse está o grande problema. Aí está a verdadeira consequência do nosso descuido. Aonde aqui Abacuque está dizendo, Deus não muda. E quando ele respondeu, ele disse, pode escrever. Escreve bem grande, para que as pessoas que vão correndo, elas vão entender que aquilo que eu determinei será cumprido. Se você lê ali, você vai ler em casa. Deus fala coisas que vão mudando a situação. Mas a situação de dentro é Abacuque. Porque aquilo que ia acontecer com o povo aconteceu. Você lê o livro de Isaías, você lê o livro de Jeremias, você lê o livro de Ezequiel. Tudo isso era aquilo que Deus estava profetizando. E aconteceu. Deus mostrando para Abacuque, Deus mostrou para Daniel muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Deus não mente. Aquilo que Deus fala, Deus vai cumprir. Aquilo que Deus Ele vai operar na minha e na sua vida, querido. Não descanse, não pare no meio da luta. E aqui, por último, para nós acabar, está a última, a palavra que eu quero ler com você, que está lá no versículo 17. Amém? Abacuque, ele faz um louvor, ele faz um cântico de exaltação a Deus, mesmo não tendo a resposta, mesmo não tendo a mudança. Mas Deus, para Abacuque, é Deus. Ele não vai mudar a adoração dele, ele não vai mudar o jeito dele servir a Deus, por causa que ele não recebeu. Deus não mudou o cativeiro de Israel. Ele disse, então eu continuo te servindo, não interessa. Eu vou prosperar, eu vou progredir na minha fé diante de ti, até onde o Senhor me permitir. E aí no versículo de número 17 ele diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha rocha, e farás os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? E amém. Eu gostaria que você procurasse ter esse tipo de atitude. Começando por mim. Nós devemos ter esse tipo de atitude. Atitude que vai mudar o projeto de Deus para as nossas vidas. Não para o povo. Não para aqueles que estão lá fora. Não para aqueles que não querem. Mas seja você o Abacuque dessa nação. Seja um Abacuque lá dentro da sua casa. Quando todo mundo está vacilando, está correndo, você é a pessoa que vai dizer, não, mesmo que eu não esteja vendo o milagre acontecer, meu marido mudando, minha esposa mudando, meus filhos mudando, mas eu creio no Deus em que eu estou servindo. E eu sei que tudo Ele fará. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você busque. Eu quero que você se entregue.
Não é a luta que vai fazer você ser diferente, ou Deus ser diferente com você.